Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. E é muito bom ter você por aqui. Nós continuamos na nossa série de devocionais que tem o chamado de Encontros com Jesus. E o nosso encontro com Jesus de hoje está descrito no Evangelho de João, capítulo 12, versos 1 a 8, que dizem assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia. Maria servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Meus irmãos, nós estamos diante de mais um daqueles encontros que de fato mudaram a vida das pessoas que estiveram com Jesus. O texto começa dizendo que Jesus estava na aldeia de Betânia, e quando estava ali junto com seu amigo Lázaro, que acabara de ser ressuscitado por Jesus, cenas antes desse momento, estavam em um momento de confraternização. Um momento onde a mesa estava posta, onde as pessoas estavam ali festejando, tomando uma ceia. E num dado momento, desse momento de alegria, Maria toma uma iniciativa extremamente interessante. Ela pega um pequeno tesouro que estava acondicionado num frasco. O texto diz que este era um bálsamo de nardo puro. Segundo a matemática de Judas Iscariotes, este perfume poderia ser vendido por 300 denários, algo em torno de o equivalente a 300 dias de trabalho de um trabalhador comum. Portanto, nós estamos falando de uma grande quantia de dinheiro que foi usada para ungir os pés de Jesus. É muito interessante perceber como Maria aqui, aproveitando o momento que ela tinha com o Senhor, ofereceu a Jesus em adoração humilde, adoração completa, aquilo que de mais precioso, provavelmente, aquilo que de mais precioso ela possuía nessa ocasião. Aquele perfume caríssimo foi derramado aos pés de Jesus. É muito interessante que aquele perfume era de fato puro, que ele acabou se propagando por toda a casa. Maria então seca os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. O que nós podemos aprender com esta adoração humilde de Maria aos pés de Jesus? Muitas são as lições que nós podemos aprender com esse texto. A primeira delas é que nós não podemos perder a oportunidade de termos comunhão com Jesus. Maria, ela aproveitou aquela oportunidade para se achegar a Jesus e oferecer ali esse gesto, que é muito mais do que um gesto de ungir os pés. É um símbolo de adoração, de se curvar diante do Senhor. E nós não podemos perder as oportunidades que temos em tendo o Senhor Jesus todos os dias conosco de adorá-lo. Veja que nesse contexto, receber Jesus era algo eventual, que poderia, quem sabe, talvez acontecer. Mas hoje nós temos o privilégio de ter o nosso Senhor espiritualmente todos os dias da nossa vida. E isso significa dizer que nós podemos e devemos
oferecer a Ele uma adoração sincera e humilde todos os dias da nossa vida. Em segundo lugar, esse encontro de Jesus com Maria nos ensina uma outra lição importante. Não se trata apenas de adorar, de servir, mas de fazer o seu melhor. É muito interessante que nós olhamos para esse texto e percebemos na entrega de Maria, nesse perfume da adoração, aquilo que ela tinha de mais precioso para aquele momento. Isso aponta para um coração que está totalmente rendido ao Senhor. Um coração que não possui reservas de adoração. Alguém que está verdadeiramente disposto a entregar o que tem de melhor aos pés de Jesus. E veja, eu não estou tratando necessariamente de bens materiais, embora os nossos recursos financeiros também devam ser usados para a glória de Deus. Eu estou falando de uma entrega completa do coração, que terá como consequência uma implicação natural a entrega de tudo que somos e, por conseguinte, tudo que nós temos. É por isso que nesse contexto, Maria não ficou fazendo contas do quanto custaria o perfume, se ela deveria usar todo ou parte dele. Ela simplesmente oferece o que ela tinha de melhor, aproveitando a oportunidade que Jesus estava ali, acessível a ela. Portanto, a nossa adoração deve ser também completa e restrita. Deve ser fruto de um coração que está completamente entregue, devoto ao nosso Senhor Jesus. Eu sei, quando isso acontece, algumas reações também são percebidas. No texto que nós lemos, a disposição do coração de Maria para adorar o Senhor com o melhor que ela tinha, provocou a reação de Judas Iscariotes. Judas chega a questionar: que desperdício! Por que você está gastando, desperdiçando um pequeno tesouro como esse ungindo os pés de Jesus, se você poderia vender isso e dar aos pobres? Veja, o texto nos diz, e João nos explica muito bem, que embora Judas Iscariotes se apresente como alguém preocupado com as necessidades dos pobres, essa não era a motivação de Judas para dizer o que ele disse. Porque, segundo João, Judas era ladrão, o traidor. Portanto, ele não estava de fato interessado em assistir às necessidades das outras pessoas. Ele estava de fato interessado naquela pequena quantia, naquela grande quantia de dinheiro que poderia eventualmente vir parar na sacola, no cofre que ele administrava. Então veja, quando nós de fato nos propomos a adorar ao Senhor Jesus de todo o nosso coração, com tudo que somos, com tudo que temos, haverá oposição. Nem sempre as pessoas vão compreender essa nossa entrega irrestrita, mas isso não muda o fato de que Jesus aprovou a atitude de Maria, reprovando a iniciativa aparentemente preocupada de Judas Iscariotes. Isso também nos ensina uma importante e, no nosso caso, última lição. Qualquer que seja a situação, ainda que venhamos enfrentar oposição em relação à nossa adoração e entrega, nós devemos aproveitar o momento que temos com o Senhor Jesus para adorá-lo com tudo o que nós somos e com tudo o que nós temos, sem reservas, porque Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o nosso Salvador. Eu quero convidar você nessa manhã a pensar um pouco a respeito do exemplo de Maria, da sua adoração devota, completa e irrestrita, para que possamos investigar o nosso próprio coração e perceber se de fato
o nosso relacionamento com Jesus tem sido parecido com o de Maria. Um relacionamento onde nós entregamos todo o nosso coração, toda a nossa vida, tudo aquilo que nós somos, e isso inclui tudo aquilo que nós temos. A disposição no nosso coração para adorarmos ao Senhor nessa medida. Que o Senhor nos ajude, que o exemplo de Maria possa instruir, possa inspirar o nosso coração a adorarmos ao Senhor Jesus com o melhor que nós temos, oferecendo a Ele todo o nosso coração e, por conseguinte, toda a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa palavra, por este exemplo inspirador para nós na adoração de Maria. Obrigado a Deus porque de fato a sua palavra nos instrui e nos exorta, chamando-nos a atenção para aquilo que o Senhor espera de nós. Nos ajude, Deus, a sermos assim, adoradores verdadeiros, que estão realmente dispostos a se curvar diante do Senhor e a aproveitar todas as oportunidades que nós temos de oferecer ao Senhor o melhor da nossa vida, todo o nosso coração, tudo aquilo que nós possuímos como oferta agradável ao Senhor para a glória do seu santo nome. Se com a minha vida e com a vida de cada um dos meus irmãos, e que na ação poderosa do Espírito Santo sejamos tocados pelo Senhor e levados a pensar e a refletir a respeito da nossa adoração particular. Que o Senhor nos faça, Deus, mais fiéis ao Senhor com tudo aquilo que envolve a nossa vida. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma ótima reflexão, que você tenha, é claro também, nesse dia chuvoso aqui na Baixada, um ótimo café com Bíblia. Tchau!